Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante Luiz Henrique Cusiol, com o tema O Poder da Mente segundo Jesus Cristo. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Olá, meus amigos. É uma satisfação muito grande estarmos aqui na Rádio Fraternal para mais uma vez podermos conversar sobre um tema, sobre o prisma cristão dentro da ótica espírita. E vamos então abordar o assunto, que foi já relatado na introdução, citando uma passagem de Mateus 22, 21, onde Jesus Cristo diz: tudo o que pedires em oração, crendo, obtereis. Mas será que Jesus não teria exagerado um pouco quando ele fala tudo que pedires em oração, crendo, obtereis? Será que nós, seres humanos, ainda somos aptos a saber pedir para obter aquilo que queremos? Será que temos essa capacidade? Quantas vezes os nossos pensamentos viajaram? Quantas vezes os nossos pensamentos não estavam de acordo com o que realmente aquilo que a gente acreditava? Porque Jesus Cristo, ele deixou bem claro que é necessário crer. É necessário acreditar naquilo que você está pedindo. E aí sim, você será atendido de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu merecimento e da maneira com que Deus achar melhor. Há um ditado que diz: pedi sabedoria e Deus me deu problemas. Ou seja, a pessoa foi atendida. Claro que foi atendida, só que da maneira correta, e não daquela maneira que nós achávamos que seria o correto. Por isso, Jesus Cristo, ele deu, acima de tudo, não só as palavras, mas o exemplo que ele disse da sua postura, do seu comportamento mental e do seu controle mental e emocional. Quando ele dá o exemplo, ele mostra claramente que nós precisamos não só saber pedir, mas termos também o controle mental e o controle emocional para conseguirmos acreditar e crer naquilo que nós estamos pedindo. Jesus Cristo foi um grande exemplo, o maior exemplo que passou na Terra do controle emocional. Uma pessoa que em vários momentos foi zombada, foi ridicularizada por tantas pessoas naquela época, manteve-se sempre o controle emocional, o controle mental. Não há nenhum relato nos evangelhos que escreveram Mateus, Lucas, Marcos e João, nenhum relato que Jesus perdeu a compostura, que Jesus ficou com raiva, que Jesus ficou nervoso, irritado com algumas pessoas. Nós nunca lemos nesses evangelhos algo como: e nesse dia Jesus estava muito nervoso, muito bravo com o que estavam questionando, então se retirou e chutou a cadeira. Não. Por quê? Porque ele sempre tinha aquele controle mental. Os seus discípulos às vezes ficavam admirados com isso. Uma pessoa como Jesus Cristo, que interrogado por Herodes e depois por Pôncio Pilatos, manteve o tempo todo o seu controle emocional. Não gritando, não querendo provar a sua inocência através de gritos. Ele nunca demonstrou isso quando estava sendo interrogado por Herodes e por Pôncio Pilatos. No caminho do Calvário, ele manteve-se sempre sereno, mesmo sendo açoitado,
mesmo sendo agredido, ele mostrou toda a sua humildade, perdoando as pessoas que estavam fazendo isso com ele. Nos momentos finais, quando ele estava sendo crucificado, ele manteve todo o seu controle mental, pedindo inclusive para Deus que perdoasse as pessoas que estavam fazendo isso com ele, pois elas não sabiam o que estavam fazendo. Quem é que, em sã consciência, num momento extremamente doloroso, num momento extremamente delicado, passaria a ter esse gesto de humildade, pedindo a Deus perdão para as pessoas que o estavam agredindo? E no final chegou e falou para Deus, quando ele já estava desencarnando: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Em nenhum momento ele ficou agressivo, em nenhum momento ele ficou revoltado, em nenhum momento ele mostrou rancor, melindre por aquilo que ele estava passando. Os apóstolos, quando estavam vendo, estavam sabendo da crucificação, muitas vezes eles pensaram que estava tudo acabado, estava se encerrando o ciclo de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo sabia que, na verdade, estava começando uma nova era. Ele sabia disso. Ele manteve-se a serenidade. Quando ele mantém a serenidade num momento difícil, num momento doloroso, e que nós temos a dificuldade, ele mostra exatamente o seu controle emocional. Nós, no nosso dia a dia, quando estamos irritados, ou quando somos agredidos, quando somos afrontados, a primeira coisa que nós fazemos é querer revidar. Dificilmente nós mantemos o nosso controle mental, o nosso controle emocional. Muitas vezes, nós repentinamente, sem dar tempo até de pensar, já partimos para o revide. A neurociência, ela comprova que as nossas informações, elas entram pelo lado emocional do cérebro, e aí ela passa para o lado racional após aproximadamente 10 segundos. Então, quando uma informação, às vezes uma agressão, uma palavra que algumas pessoas falou com a gente e que nós interpretamos como uma agressão, como uma ofensa, nós temos 10 segundos para levar para o lado racional. Até esses 10 segundos, se nós formos responder, muitas vezes vamos responder o que nós não gostaríamos, porque ela vai pelo ímpeto, ela vai pela parte emocional, e depois a gente fala o que não queria. Quando parte para o emocional, no dia seguinte, a gente fica arrependido, às vezes fala com uma pessoa: desculpa, eu não queria falar aquilo, falei sem pensar, mas falou sem pensar, mas falou. Não deu tempo de a pessoa passar para o lado racional, porque se ela demora esses 10 segundos, ela muitas vezes ela não responde, pode responder de uma maneira mais equilibrada. E normalmente quando a gente responde dentro desses 10 segundos, nós vamos responder coisas que estão guardadas no nosso coração, a sujeira no nosso coração, ela vai vir à tona. Aí depois a gente se arrepende e no dia seguinte fala: mas eu falei, eu estava nervoso, eu não quis dizer aquilo, você me perdoa, falei sem pensar. Só que quando a gente fala, as palavras não têm volta. A flecha já foi lançada. Então, muitas vezes, a maioria das vezes, nós temos que dar esses 10 segundos. Jesus Cristo, ele tinha tanto controle mental que ele não precisava passar do lado emocional para o lado racional. Ele já tinha esse controle e ele já tinha a postura que o silêncio, ou de respostas brandas, ou de respostas amorosas, mesmo nos momentos em que ele era agredido. Várias passagens são relatadas onde ele teria
feito alguns, na época, chamados milagres. Mas será que é milagre mesmo? Ou será que ele tinha tanta força nos seus pensamentos, tanta força mental nos seus pensamentos, que ele conseguia transformar os seus pensamentos em alterações físicas da matéria? E nós temos essa capacidade. Um exemplo disso é quando nós, com o nosso pensamento, produzimos água. Eu vou falar como. Se nós estamos, por exemplo, quietos num canto, e nós pensamos em alguma coisa triste que aconteceu na nossa vida, que nos magoou, ou que nos deixou profundamente triste, e começarmos a pensar muito nesse momento, de repente nós estamos lacrimejando. Ou seja, nós estamos produzindo lágrima, né, que tem a composição de água com sais minerais, né, nós estamos produzindo lágrima através do pensamento. Ou seja, o nosso pensamento é capaz de produzir coisas no nosso corpo. Se nós estamos muito alterados, nós produzimos adrenalina, nós podemos produzir mais cortisol. Se nós estamos mais relaxados, se nós fazemos uma prece, ou fazemos alguma atividade física, ou nós fazemos alguma caridade espontânea, fazemos meditação, já está provado que o organismo libera substâncias boas, substâncias benéficas, como a serotonina, as endorfinas. Tá? Se nós temos essa capacidade de, através do pensamento, alterar a nossa função do corpo, imagina Jesus Cristo, com aquela força que ele tinha dos seus pensamentos, de fazer alteração na matéria. Numa determinada ocasião, ele embarcou, né, os discípulos, eles andavam muito de barco, eles tinham bastante experiência com os barcos no mar da Galileia, e ele estava lá no barco, né, e ele, num determinado momento, ele cochilou e dormiu ali num canto do barco, e de repente começou a vir uma tempestade muito grande, e começou o barco a balançar muito. Os discípulos, que já estavam acostumados com a travessia do barco, que já estavam acostumados com contratempos, com tempestades, eles ficaram assustados. Pois a tempestade era tão grande, que eles ficaram com tanto medo, achando que o barco ia virar. Eles estavam muito receosos. E eles viam Jesus dormindo. No meio da tempestade, Jesus estava num canto, no barco, dormindo. E eles foram lá e acordaram Jesus, falando: mestre, acorde. Nós estamos no meio de uma grande tempestade. E provavelmente o barco vai virar. E Jesus Cristo acordou, olhou para os discípulos, né, e disse algumas palavras, como: vocês são muito incrédulos. Olhou então para o mar, para o céu, e falou para que acalmasse a tempestade. E a tempestade imediatamente se acalmou. E Jesus Cristo voltou e dormiu. Os discípulos ficaram muito até abismados e perguntaram, né? Que homem é esse que é capaz de conversar com a natureza e controlar as suas manifestações? Que homem é esse que tem essa capacidade? Jesus Cristo, ele tinha tanta fé, tanta certeza naquilo que ele ficava calmo. Ele falou assim: essa tempestade, ela vai acalmar. Se os discípulos tivessem essa capacidade,
provavelmente eles também estariam calmos. Mas eles não tinham ainda esse estágio desse controle, desse pensamento tão forte de poder controlar a natureza. Provavelmente nós também teríamos a mesma reação dos apóstolos. Nós, se estivéssemos num barco e o barco estivesse balançando, dificilmente nós manteríamos a calma. Hoje, acontece isso, seja em barco, ou avião, ou qualquer turbulência, ou qualquer tema, até mesmo em casa, muitas pessoas ficam assustadas dentro de casa, seguras, né, em casas bem protegidas. Quando começa a chover, quando começa a tempestade, trovão, muitas pessoas ficam assustadas, começam a rezar e começam até a ficar apavoradas. Imagine há 2000 anos, isso dentro de um pequeno barco, no meio da tempestade, no mar da Galileia. Então é natural que os discípulos tivessem a reação. E Jesus, ele não só falou para ter fé, mas não ter fé no sentido religioso, mas no ter fé no sentido de controlar os pensamentos. Se a gente consegue controlar o pensamento e passa a ter certeza naquilo que a gente está fazendo, aí sim nós vamos crer, nós vamos ter a fé raciocinada. Mas como que a gente vai conseguir ter uma fé bem forte, um controle mental dessa magnitude, se nós ainda temos vários problemas com o nosso íntimo? Nós ainda temos muita inveja, nós ainda temos muito orgulho, nós ainda temos muita mágoa no coração. Às vezes pessoas falam pouca coisa, já ficamos magoados, já ficamos com melindre, né? Será que nós teríamos o mesmo controle que Jesus teve quando foi abordado por Pôncio Pilatos? Ou nós ficaríamos tensos e começaríamos a chorar? Provavelmente nós teríamos essa atitude. Então Jesus Cristo, com as suas atitudes, ele quis dizer que para você ter fé, nós também temos que melhorar esses aspectos. Nós também temos que controlar um pouco as nossas mágoas, controlar mais os nossos melindres, o nosso orgulho, a nossa vaidade, porque isso vai atrapalhar o nosso pensamento. Quando a gente for pedir alguma coisa, né, a gente acaba não tendo aquela certeza. Muitas pessoas rezam pedindo alguma coisa, uma cura, né, ou um emprego, mas elas não rezam na certeza. Então elas rezam assim: Deus me ajude a arrumar um emprego. Você acredita que Deus... eu não sei, né, eu vou tentar. Então não tenho certeza. Acha que tenho certeza, mas no fundo, os seus pensamentos ainda geram uma série de dúvidas. Porque nós estamos acostumados a gerar dúvidas e a gerar medos. Nós temos dificuldade de controlar os nossos medos, o nosso pavor. Nós temos dificuldade de controlar as nossas dúvidas. Nós estamos cheios de dúvidas. Nós pedimos, mas temos dúvida. Lembramos que a prece, qualquer que seja, de qualquer jeito, de qualquer maneira que nós fazemos, ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é louvar a Deus, que nós muitas vezes esquecemos desse aspecto. Louvar é reverenciar, é parabenizar. Quando nós rezamos o Pai Nosso, a primeira frase do Pai Nosso é um louvor a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Isso é um louvor. Eu estou reverenciando, eu estou parabenizando Deus, porque santificado seja o vosso nome. E as outras coisas que nós temos na prece é a gratidão. Um outro aspecto é a gratidão. Nós rezamos para agradecer. E muitas vezes só agradecemos quando as coisas boas acontecem. Passei no vestibular, eu agradeço. Fiz uma boa viagem, eu agradeço. Consegui comprar um carro, eu agradeço. Então, coisas boas. Me curei de uma doença, eu agradeço.
dificilmente nós rezamos agradecendo quando as coisas não estão indo bem. Quando não estão indo bem, nós rezamos pedindo. É natural que nós façamos a prece pedindo algo, porque ela faz parte da prece. Nós pedimos, o Pai Nosso, nós estamos pedindo, né, várias coisas. Seja feita a vossa vontade, venha a vós o vosso reino, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. É uma maneira de pedir. Quando as coisas não estão boas, é natural que nós pedimos força, coragem, para que as coisas se normalizem. Mas nós esquecemos de agradecer. Se estamos tendo problema, é porque Deus sabe que nós temos condições de resolver esses problemas. Mas nós dificilmente agradecemos a Deus quando estamos passando por alguma turbulência, quando estamos passando por alguma dificuldade. Pois a gente acha que é incoerente agradecer por problemas, agradecer por coisas ruins que está acontecendo. Então, a prece ela tem 3 objetivos: louvar, agradecer e pedir. Mas nós temos que fazer isso na certeza de que nós estamos louvando, na certeza que estamos pedindo e que seremos atendidos. Por isso Jesus disse: tudo que pedires em oração, crendo, obtereis. Então é necessário que a gente acredite nisso. Por isso, Jesus acreditava em tudo, porque ele tinha esse controle. Após a morte de João Batista, Jesus Cristo ele ficou muito chateado. Ele ficou triste. É natural que fique. Ele gostava muito de João Batista e João Batista foi decapitado a mando de Herodes. E ele ficou muito triste e ele queria se retirar para rezar. No entanto, a multidão o aguardava. E os discípulos o chamaram, falaram: olha, tem umas 4.000 pessoas aí, ou mais, 5.000 pessoas. E ele foi lá, atendeu todo mundo, discursou, falou, consolou as pessoas que o procuravam. Porque as pessoas vinham de longe e elas queriam ter uma certeza na vida. Porque elas passavam por muitas dificuldades, eram altos impostos, eram exploradas, tinham poucos recursos financeiros, a vida era muito difícil, elas queriam ter uma alegria para continuar. E Jesus Cristo fornecia essa alegria para eles. Então ele discursou para essas pessoas e ao final os discípulos falaram: eles estão com fome, nós não temos comida aqui. E Jesus falou: o que tem aqui nessa cesta? Falou: temos 3 pãozinhos, 2 peixes. Falou: então pode distribuir. Ele falou: não dá, são 4.000 pessoas. E aí Jesus falou: não, pode distribuir que vai dar para todo mundo. Porque ele tinha a certeza que ele conseguiria multiplicar os pães. Como ele fez isso, até hoje a gente não sabe. O que recurso que ele utilizou, a gente não sabe. Mas ele conseguiu fazer isso, né, com a força do seu pensamento e na certeza que ele conseguiria fazer isso. Após as pessoas irem para sua casa, os discípulos pegaram o barco para atravessar o barco e Jesus falou: vai na frente que eu vou depois. Ele se retirou no canto para rezar para João Batista, que tinha sido decapitado naquele dia. Altas horas da noite, os discípulos no barco viram um vulto que vinha em sua direção e ficaram assustados, porque eles estavam no meio do mar. E aí Jesus acenou e falou assim: não se assustem, sou eu. Aí eles falaram: não é possível. Jesus está andando sobre as águas. E por que Jesus falou? Ele quis aparecer, ele queria mostrar alguma coisa, queria mostrar que tinha poder, ou ele queria dizer que é possível fazer algo físico através do seu pensamento? Por que ele conseguiu fazer isso?
E aí Pedro falou assim, se você é Jesus, me chame para eu ir até aí, para que eu possa também ir caminhando. E aí Jesus simplesmente falou, venha. Jesus poderia ter falado para ele, não venha, Pedro, você não vai conseguir, você ainda não está preparado, é melhor você ficar no barco. Não, ele falou simplesmente, venha. Os outros 11 apóstolos permaneceram no barco, falaram, nem vou me arriscar, porque eu sei que eu não vou conseguir. E aí, então, Pedro foi dar o primeiro passo e afundou na água. Jesus Cristo o socorreu e falou assim, onde está a sua fé, Pedro? E aí cabe uma lembrança para nós. Será que nós às vezes não estamos falhando na nossa fé? Não estamos falhando no que nós estamos pedindo? E aí nós afundamos. Mas nós temos certeza que quando nós afundamos no mar das tristezas, no mar das desilusões, no mar das incertezas, quem poderá nos socorrer é exatamente a mão de Cristo. Ele deixou claro, se vocês afundarem, eu estenderei a minha mão para os socorrer todos vocês. Então Jesus deu um exemplo da alteração física que se pode fazer através do seu pensamento, através da sua força. Ele conseguiu mudar o estado da matéria através da sua força mental. Tá? Ele deu o exemplo. Vocês podem fazer tudo o que eu faço e ainda melhor. Ele escreveu, ele falou isso. Isso é descrito nos evangelhos. Vocês podem fazer tudo o que eu faço e melhor. Assim como uma pessoa correu para ele e falou, Jesus, por favor, me ajude, meu filho é lunático e às vezes ele se debate no chão, às vezes ele cai na água e cai no fogo. Os seus discípulos tentaram ajudar, mas não conseguiram. E Jesus falou, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Foi até a criança e retirou de lá, né? É descrito como um espírito mau que estava perturbando essa criança e foi embora. E os discípulos ficaram indignados. Por que, mestre, nós não conseguimos? E Jesus falou, porque vocês não tiveram fé suficiente. E te digo, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer para esse morro, move daqui e o morro se movimentará. E por que Jesus escolheu um grão de mostarda? Porque provavelmente era o que menor ele tinha disponível para dizer, olha só, se você tiver uma fé desse tamanho, pequenininha, você poderá até fazer efeitos físicos. Ele não disse isso exagerando, ou não foi uma metáfora, não. Você tem que ter fé, você tem que acreditar, você tem que usar a sua mente para poder conseguir fazer aquilo que é possível ser feito. Por isso ele disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, poderá me movimentar este morro daqui para lá. E isso fica como lição para nós, como que nós devemos agir no nosso dia a dia. Nós ainda temos muitas dificuldades, nós ainda temos dúvida, rezamos com dúvida, pedimos com dúvida, fazemos as coisas com muita dúvida. Mas devagar nós vamos melhorando, nós vamos melhorar, nós vamos cada vez mais progredindo para poder ter essa certeza que podemos usar os nossos pensamentos e as nossas mentes de uma maneira equilibrada para obter aquilo que nós precisamos e que nós merecemos. Desejo a todos uma ótima semana, ótimo dia, um feliz 2026. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal.
Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.